das 500 mil mortes, né? E a postura do governo federal que a gente tem visto diante disso. E a gente começa com a companheira Geisa, nossa presidenta. Vamos lá, Geisa. Boa noite, Edilson. Boa noite a todos e todas. Um pouquinho atrasado, mas vamos aí fazer uma fala aí para o nosso povo, né? Essa live de hoje, ela, nesse tema dos 500 mil, meio milhão, né, de vidas perdidas, é um momento muito difícil. Cada dia você vê os números aumentando. É triste você ter que fazer um momento até em solidariedade a todas as famílias que estão perdendo e perdeu pessoas, né? Perdeu um familiar, perdeu um amigo, né? Perdendo vidas. E assim, o que a gente observa muito, com muita tristeza, vou falar do momento que aconteceu no interior, a vinda aí do presidente, teve no interior, e assim, a forma como ele se comportou no interior, tirando a máscara, falando que todos eles que estavam juntos tiraram máscaras para andar no meio das pessoas, como se estivesse lidando com um momento qualquer. Então, o mais triste que a gente vê, além da falta de valorização dos trabalhadores da saúde, que estão na frente de uma pandemia, né, perdendo muitos profissionais da saúde, muitos com problema de saúde, muitas famílias sendo destruídas por um vírus que a gente não tem como medir. E você não ter aonde se pegar, a não ser com Deus. Eu falo que tem que se pegar com Deus e até mesmo os profissionais que estão aí nessa luta. Porque você observa que, a nível nacional, você tem deputados, a nível estadual você tem deputados também, vereadores, e um presidente que é totalmente descontrolado, né? Descontrolado quando ele faz desse vírus uma forma de colocar que a vida não tem importância. Então, o que nós estamos aqui para lembrar para o nosso povo, né, para toda a população, da nossa solidariedade de coração a todos os familiares, a todas as pessoas, amigos, porque é muito triste a gente chegar a uma história no Brasil de 500 mil vidas que poderiam ter sido diferentes, né? Poderia ter sido diferente, poderíamos ter conseguido vacinar mais gente, né? Ter tido a vacina mais rápido, poderia tudo ter acontecido de forma... Nada disso precisava estar acontecendo no tamanho que está e na velocidade. E mesmo assim, você ainda observa que tem muitas pessoas seguindo, idolatrando, e tem gente não querendo vacinar, né? Não querendo vacinar, achando que está tudo normal. Não tem nada normal, a coisa não está normal, a pandemia está aí, os nossos hospitais, mesmo quando coloca que não está todo ocupado, mas nós sabemos que o Estado não consegue comportar, em termos de estrutural, toda uma situação pandêmica. Então, quem tem salvado muito é o SUS, é o nosso eterno plano de saúde. Por isso que nós lutamos e mantemos a defesa do serviço público, porque é esse que realmente tem dado muito suporte a toda a população. É um momento muito difícil para todos nós, né, principalmente no movimento sindical, nós que fazemos parte do controle social, que são os conselhos, você vê historicamente perdendo tantas pessoas, tantas vidas. É isso aí. Vou chamar a Carla agora. Tem gente aqui, gente, perguntando se a nossa live é para falar mal do presidente. Nós não estamos falando mal do presidente. Nós estamos falando da postura do governo federal frente à pandemia.
Essa postura Sim, está nós sendo estamos, evidenciada todos os dias nos estamos só noticiários, e lembrando principalmente agora com a CPI da Covid. sim, nós estamos lembrando a nossa população que, independente de quem fosse que estivesse lá, qualquer presidente que tivesse assumido, o papel dele seria respeitar a vida. E é o que estava difícil de acontecer, porque quando você chega nos lugares e você depara, e quando a gente fez o comentário, que eu fiz aqui o comentário, respondendo às pessoas que têm acompanhado a live, que não só o presidente, mas muitos deputados, muitos vereadores que representam o povo, são representantes do povo. Então, se você elege um representante que não respeita a vida, é você que precisa de fazer uma reflexão de quem você elegeu, independente de quem ele seja, porque nós estamos falando aqui de vidas, de pessoas que nós perdemos, amigos, que poderia ser diferente. É inadmissível você estar em determinados lugares que as pessoas tiram a máscara e ficam achando que está tudo normal. Não está normal. Então, assim, é consciência. Ou nós tenhamos consciência e a gente possa divulgar isso, ou nós não podemos ficar questionando ou reclamando quando o sistema está superlotado. Eu não quero perder ninguém na minha família, não quero perder um amigo da minha família, não quero perder ninguém da nossa base, ninguém do povo. Nós queremos que nosso povo sobreviva. É isso que nós estamos falando. 500 mil mortes no Brasil é para refletir. Então, se isso é falar mal de um presidente, poderia ser A, B ou C ou D. Então, é para refletir. Nós Isso aí, temos que gente. refletir, sim. Estamos aqui para reflexão. Vamos convidar a Carla agora. Carla, o Espírito Santo tem hoje 11.369 mortos pela Covid. São números também que nos abalaram aqui, né? A chegada aos 10 mil, aos 11 mil. E é uma realidade que a gente está vivendo com sofrimento, vivendo o sofrimento das pessoas, dos trabalhadores da saúde. Vamos lá, Carla, fala você sobre essa escalada de mortes aí que nos levou a esse absurdo de mais de 500 mil pessoas falecidas. Boa noite mais uma vez, Edilson, Geisa, doutor Alexandre, Maria. Acho que no começo da nossa live não estava saindo áudio para o pessoal, então a gente se apresentou e agradecer vocês mais uma vez pela oportunidade de estar aqui discutindo com vocês. Com certeza não é uma live para falar mal do presidente, mas também é impossível falar bem do presidente. E a gente precisa exemplificar por quê. A gente está mais ou menos 1 ano e meio vivendo essa pandemia, né? Aqui no Espírito Santo, especificamente, nós fechamos aproximadamente no dia 13 de março, ou 15 de março, se não me falha a memória. Eu lembro porque foi aniversário do meu pai, e nós estamos vivendo desde então num colapso de saúde, uma pandemia global, onde todos os países tiveram que se posicionar e tiveram que tomar atitudes. Quando você se dispõe a ser um gestor público, quando você se dispõe a ocupar esses espaços, você tem que tomar medidas pensando no bem da população que te elegeu, que te colocou naquele espaço. O que nós esperávamos do governo federal, dos governos estaduais e das prefeituras eram medidas que fossem para proteger a vida do cidadão. E, infelizmente, a gente não viu isso, principalmente por parte do governo federal. A gente viu uma grande indiferença. A gente viu, agora mais recente, pela CPI da Covid, que mais de 100 e-mails da empresa que estava negociando as vacinas por um preço abaixo do mercado, que queria fazer do Brasil a vitrine da vacinação, não foram nem respondidos. A gente viu que o nosso país, que poderia estar numa situação muito melhor, foi deixado ao léu. A estratégia nacional, o Plano Nacional de Combate ao Coronavírus, ele não existiu. O Bolsonaro se colocou numa posição de muito confortavelmente não querer disputar ou tomar as decisões difíceis de fechar o comércio, de indicar que as pessoas usassem máscaras, medidas que não são populares, mas que eram necessárias para salvar a vida da população que o elegeu. E ele não se preocupou com essas pessoas, porque o vírus não escolhe, inclusive, quem vai falecer.
ele tira da gente nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, nossos amores. E dentre essas 500 mil pessoas, com certeza, tinham pessoas que, inclusive, eram apoiadores do presidente e que foram influenciados a essa mal observação da conduta da Covid. A gente lembra muito bem que o Brasil estava todo na falta de uma coordenação nacional. Os estados e municípios tomaram decisões de fechar o comércio, de lockdown em alguns espaços mais especificamente, e o presidente vai a público, num pronunciamento, chamar o coronavírus de uma gripezinha. E a partir daquele dia você tem um aumento da circulação de pessoas, que estava sendo analisado, inclusive, pela utilização dos celulares, e as pessoas, a partir desse momento, elas passam a descredibilizar a gravidade do momento que a gente estava vivendo. A gente viu na CPI do Covid agora, o epidemiologista, eu até anotei o nome dele aqui, Pedro Alau, disse que se a gente tivesse comprado as vacinas no momento correto, se a gente tivesse feito as medidas de isolamento social, a gente poderia ter evitado 400 mil mortes. Olha só o tamanho das perdas que a gente está falando. Então, a falta de um planejamento, a falta de um direcionamento e a falta de coragem, por que a gente não fala com todas as palavras, do governo federal de tomar as rédeas do controle da pandemia, fez o Brasil chegar a esse estado. E isso nós estamos falando porque o presidente que está lá é o Bolsonaro. Se outro presidente tivesse tomado as mesmas medidas equivocadas, nós também estaríamos criticando. Nos Estados Unidos, o presidente Trump, inicialmente, fez movimentações nesse sentido e teve que voltar atrás e perdeu a eleição. Lá na Inglaterra, o Boris Johnson, que primeiro também estava descredibilizando, também teve que voltar atrás. Então, a gente viu no mundo todo que as pessoas que estavam achando que era apenas uma gripezinha, que não estavam levando muito a sério, voltaram atrás. E o Brasil virou a vitrine, na verdade, de tudo de mais equivocado que no mundo a gente viu de combate à pandemia, porque, inclusive, na falta de tomar as medidas corretas, incentivou a utilização de um medicamento que não tem comprovação científica, de um tratamento precoce, fazendo no imaginário popular a acreditar que existia uma solução mágica que só o Brasil teria. Então, assim, o cenário que nós estamos vivendo é um cenário de muita tristeza, um cenário de falta de coordenação nacional, que colocou nas costas dos governadores e dos prefeitos a responsabilidade para o cuidado. Aqui no Espírito Santo, nós, inclusive, fizemos críticas ao governo Casagrande, que deveria talvez ter sido mais enfático nas medidas restritivas, para que a gente pudesse ter reduzido esse número de mortes, mas que eu preciso parabenizar, que, de certa forma, fez um esforço hercúleo, porque bancou as decisões de fechar o comércio, bancou a decisão de manter o distanciamento social, mesmo contra a pressão popular e a pressão dos comerciantes, porque a gente sabe que ser gestor nesse momento é ter coragem de tomar medidas antipopulares. Então, na nossa postura enquanto vereador, já para encerrar, acho que já devo ter chegado aos meus 6 minutos, mas na nossa posição, a gente tem defendido isso em plenário, na Câmara de Vereadores. Vitória se coloca como uma das cidades que mais vacina, tem uma capacidade de um serviço público de saúde excelente, mas só tem como a gente vacinar se a vacina chegar. E todos os problemas decorrentes da pandemia estão conectados ao atraso na vacinação. E isso só tem um responsável, e a gente não pode deixar de falar, que é o governo do presidente Bolsonaro. Ok, Carla. A gente tem acompanhado e visto, né, a evolução, a escalada das mortes, a escalada da Covid. E vamos conversar com a Maria. Maria está conversando conosco de São Paulo, como ela é da CNTSS, tem um olhar mais nacional sobre isso, principalmente olhar sobre os trabalhadores da saúde, né, Maria? Os profissionais de saúde, que são as últimas pessoas que deram um pouco de conforto, deram um pouco de esperança para essas vítimas da Covid. Vítimas que não puderam nem ter um velório para que as famílias pudessem se despedir delas. Maria, você, por favor. Não, eu penso que a Geisa e a Carla já deram um quadro bem real da situação que a gente vive, né? Inclusive de responsabilidades. Aqui não se trata de querer dourar a pílula, nós não podemos fazer isso.
nenhuma de nós aqui tem o direito de fazer isso, até em respeito àqueles que não estão nos ouvindo e que passaram por tanto sofrimento e estão passando ainda, né? Mesmo aqueles que sobreviveram até agora ao Covid, mas que estão sequelados e vão continuar com sequelas para o resto da vida, né? Porque muitos vão continuar, infelizmente. Agora, nós temos um problema concreto, nenhum país do mundo estava preparado para uma situação como essa, né? O grande diferencial dos outros países do Brasil é que o Brasil, desde o início, nós temos um governo negacionista. Se este governo tivesse agido como a grande maioria dos governos, mesmo aqueles com dificuldade, mesmo aqueles que não estavam preparados, mesmo aquele que no início, no primeiro momento, achou que era uma gripezinha, né, ou alguma coisa não tão grave, não tão letal, mas rapidamente tiveram a capacidade de ouvir a ciência, a capacidade e a sensibilidade de ouvir aqueles que estão entendidos no assunto e tomar as medidas necessárias, fazer uma grande articulação nacional junto com estados e municípios, colocar o Ministério da Saúde como centro para coordenar. A gente tem um sistema e um programa de imunização no país excelente. A gente tem o Butantan, a gente tem a Fiocruz e tem outros equipamentos que poderiam nos ajudar. Fazer essa relação internacional na compra da vacina, fazer a briga que precisava ter sido feita, que o Brasil se negou a fazer com a quebra das patentes e a transferência de tecnologia. No momento da pandemia, nós estamos vivendo um momento ímpar, o mundo está vivendo um momento ímpar, né? Uma coisa que é inadmissível a gente saber que o Brasil não brigou por isso. Os Estados Unidos, né, que querem tanto copiar os americanos, os Estados Unidos vem e defende a quebra das patentes com transferência de tecnologia para poder fazer as vacinas muito mais rapidamente e as pessoas terem acesso. Nós estamos falando da grande massa da população dos países, no nosso caso, a grande massa da população brasileira são de pessoas de alta vulnerabilidade, são pessoas assalariadas, são pessoas aposentadas, pessoas do campo, os favelados das comunidades, né? Aquele trabalhador que tem que sair todo dia e pegar a condução. Então, assim, nós temos um percentual muito pequeno de pessoas em condições, né? A grande maioria nossa aqui, vamos lá, vamos ver como é a divisão de renda no país. Quer dizer, não tem divisão de renda, a concentração de renda no país, né? Então, quando você não tem um governo que tem essa amplitude, que tem essa capacidade, que está rodeado de pessoas que não conseguem enxergar isso, mas vem no negacionismo até hoje. Nós estamos há mais de um ano e meio do início dessa pandemia, ainda há o negacionismo até hoje. Veja o exemplo que ele deu aí, quando foi aí no interior do Espírito Santo, como tem dado nessa carreata com as motos, né? Como tem feito publicamente no trato, nas entrevistas, insistindo nessas medicações que já são comprovadamente, elas não fazem o enfrentamento do Covid necessário. Então, assim, é um absurdo. E eu quero dizer o seguinte, gostem ou não gostem, concordem ou não concordem, é um irresponsável, é um genocida. Não tem outra palavra para dizer isso, porque eu tenho o direito de acabar com a minha vida, mas eu não tenho o direito de acabar com a vida das pessoas. E se eu estou responsável por um país, não importa se são brancos, se são negros, se são amarelos, se são ricos, se são pobres, se são do campo, se são da cidade, da floresta, das águas, a responsabilidade é com o coletivo, é com o conjunto. Se não tem capacidade para isso, não devia estar lá. E ainda bem que tem muita gente que ajudou a colocá-lo lá, que hoje reconhece isso. Espero que os demais também tenham a capacidade de ver isso. Aqueles que não concordam muito é porque ainda não perdeu alguém da sua família. Mas quero lembrar. Os cientistas estão dizendo, nós ainda vamos passar poucas e boas, porque nós estamos entrando aqui no país no inverno. E no inverno a gente também tem uma chance maior de propagação em relação ao vírus. Até porque, né,
Enquanto você tem alguns governos estaduais e municipais e toda uma parte da sociedade falando sobre aglomeração, sobre a questão do álcool gel, a questão da máscara, você tem um governo que vem a público dizendo e transmitindo a mensagem justamente ao contrário. Aí a gente ainda tem uma situação no país que, infelizmente, não permite que as pessoas possam não se aglomerar, né? É só ver a situação dos metrôs, dos ônibus. Você tem poucos governadores e poucos prefeitos que ousaram, tiveram a coragem de decretar um lockdown do como deve ser feito para diminuir, né, as internações e principalmente nos leitos de UTI. Então, nós estamos vivendo uma situação que, assim, a sensação que eu tenho é que a gente está remando contra a maré, né? Porque até chegar nos 70% a 80%, que é o ideal para a gente poder começar a ficar um pouquinho mais tranquilo e mais seguro em relação a essa pandemia, ainda vai o ano de 2022 inteiro, gente. É só vocês verem o tanto de gente que foi vacinada até agora, o quanto ainda falta por ser vacinados. Nós temos um vírus em mutação, e aí, assim, a gente hoje está na faixa do quê? Dos 30 anos, né? Na hora que terminar, nós temos que recomeçar a vacinação e pedir a Deus que a mutação dos vírus não nos obrigue a ter outro tipo de vacina ainda, né? Então, a situação é bastante grave, muito delicada, triste, mórbida. Os trabalhadores na linha de frente, é uma judiação que está acontecendo, porque muitos faleceram, muitos tiveram que se ausentar do trabalho porque estão doentes. Os que continuam trabalhando estão sobrecarregados fisicamente, psicologicamente, porque se não é ele, alguém da sua família também pode estar cometido ou pode estar desempregado, o que acarreta também várias situações desfavoráveis para esse trabalhador, todo mundo sabe disso, né? Você imagina o seguinte, eu estava vendo uma entrevista de um estudo que foi feito, está sendo feito pela Fiocruz, pessoal que trabalha com sepultamento. Gente, é um absurdo, as pessoas não conseguem dormir mais. Outros que não conseguem mais lidar com tantos óbitos. Nunca se lidou com tantos óbitos assim. Maria, Pois não. Maria, o nosso próximo bloco agora aborda justamente isso. E a primeira fala é sua. Então, vamos começar o terceiro bloco. Vamos sim. Aí você já pega essa linha de raciocínio seu. Que no nosso próximo bloco é os trabalhadores na linha de frente e essa massa de trabalhadores que é obrigada a não se proteger adequadamente, por causa de não poder se isolar, que são obrigados a trabalhar, as pessoas que têm que sair de casa porque não há um lockdown decretado, porque não há medidas de isolamento eficazes decretadas, levadas a sério. No país, em estados, em municípios, a gente tem visto isso. Então, vamos por aí. Aí você completa seu raciocínio, já que você estava chegando aí, tá bom? Pois é, então, vamos lá, continuando. Então, é uma situação delicada, vocês vejam os motoristas de ônibus, né? Então, assim, a gente sabe que o país não pode parar, mas não é a esse preço. Não a esse preço, né? Então, o governo ele teria por obrigação, não importa se a situação financeira do país, o importa que é o seguinte, neste momento, eu não entendo, porque até para o capital, né? O capital ele precisa do ser humano, né? As empresas precisam, tudo bem que robotizou muita coisa, tudo bem que você tem a tecnologia aí, mas ainda assim você precisa da mão de obra humana. E não valorizar o ser humano, não preservar, é você também olhar lá na frente, e isso também vai ter uma consequência lá na frente, né? Para o mundo do trabalho, né? Também vai ter uma consequência lá na frente. Então, assim, é uma burrice muito grande. Eu sei que esse termo burrice pode parecer um termo bastante chulo, por assim dizer, né? Porque de burro esse governo não tem nada,
Mas é uma forma de se expressar, porque, assim, não tem lógica isso. Não tem lógica econômica, não tem lógica financeira, não tem lógica social, não tem lógica política. Tem uma maldade, uma falta de Perversidade, isso que eu compreensão, ia falar. uma perversidade. E a gente nota isso na forma como ele responde às questões relacionadas ao Covid e à morte das pessoas. É como assim, não é comigo, é problema de vocês, está morrendo, a grande maioria que está morrendo é pobre, né? É pobres, são Eu não sou velhos, coveiro. é, são velhos, então vai ajudar a resolver o problema do INSS, né? E desculpe, mas é verdade, são negros, negras, né? Que é outra coisa, que é uma parcela muito grande também que está morrendo. Então, a sensação que dá é que é uma limpeza étnica também que está acontecendo no país. Por isso que não tem muito interesse do governo. É muito ruim o que nós estamos vivendo. É muito grave, é muito feio. E me admira alguém ainda querer defender esse governo. E olha, seja ele quem for, deu azar de quem votou nele de ser esse, né? Deu azar, porque eu não votei, graças a Deus, esse peso na minha consciência eu não tenho, né? Durmam com esse pesadelo quem votou, né? E é verdade, sinto muito, tem que amargar isso, porque não tem outro nome, não tem outro nome, né? Então, assim, são os trabalhadores da saúde, são trabalhadores da educação, são trabalhadores do comércio, são trabalhadores dos meios de comunicação, são os trabalhadores do transporte. Eles precisam trabalhar porque o país precisa continuar, mas de que forma estão fazendo isso? Não tem cuidados, não tem nem orientação, não tem estratégia. Não tem estratégia, as pessoas estão se virando do seu jeito. Está errado. Nem os estados estão sabendo como fazer isso, e nem os municípios estão sabendo como fazer, porque não tem uma coordenação nacional. Uma coordenação nacional que não teve a capacidade de chamar estados e municípios e ouvir a realidade de cada um e pensar uma estratégia coletiva, respeitando as diferenças regionais que a gente tem. E você ter ali um esforço coletivo, né, federativo, para poder ajudar a superar isso. Por que que outros países estão conseguindo superar isso com menos tempo, ou com menos dor, como a gente? Gente, mais de 500 mil de pessoas. Essa semana, até o final da semana, nós vamos chegar em 510 mil mortes. Se não passar, né? Há uma previsão por parte de alguns cientistas que nós vamos chegar agora ao mês de julho em 700 mil, de julho para agosto. É muita coisa, é muita irresponsabilidade. E ainda temem dizer que a vacina não é importante, temem dizer que não precisa usar máscara, temem dizer que as pessoas têm que sair para trabalhar e se aglomerarem, porque como é que as pessoas não vão se aglomerar se elas têm que sair para trabalhar nessas condições? Agora, dá as condições para ela poder ficar em casa. Né? Vamos salvar a vida nesse momento e recuperar a economia, mas vamos salvar vidas. E tem uma outra coisa que eu quero deixar aqui muito registrado para vocês. Assim que em 2022, né, com a graça de Deus e muito esforço de todos nós, se em 2022 a gente conseguir controlar a epidemia, não ter que chegar até 2023, nós vamos ter problema ainda com sequelados. Um exército de sequelados. E ai de nós se não fosse o SUS, que estão querendo acabar através das organizações sociais. Que este governo que está aí, que ninguém quer falar que é um governo ruim, né? Há quem não queira falar, que é um péssimo governo, um genocida, mas um governo que fez questão de aprovar a entrada do capital internacional no SUS. Por quê? Porque está vendo a saúde do povo como meio de lucro para ganhar dinheiro. A saúde não, a doença do povo, né? Porque é isso, trabalha com a doença para poder ter lucro. Então é o seguinte, o povo está morrendo. São os trabalhadores que estão na linha de frente, mas também os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos. Eu pergunto, quais daqueles que estão nos assistindo ou que virão nos assistir depois, que não conhece alguém que faleceu do Covid? Então, eu quero dizer o seguinte, é muito triste, tem nome, tem CPF, Jair Bolsonaro.
o Messias da morte, o Messias do genocídio, né? Tem nome, sim. Ele e todo o seu governo, todos aqueles que compõem o seu governo. Está aí, ministro do Meio Ambiente, demorou, né? Demorou demais até. Olha os ministros da saúde que por aí passam, em plena pandemia. E agora as coisas vão vindo, com a CPI as coisas vão vindo à tona. Então, não é um ou outro que estão falando, as provas estão vindo, né? De toda essa irresponsabilidade, insensibilidade que este governo tem para com o povo e para com os trabalhadores desse país. Ok, Maria. Obrigadão. Vamos ouvir a Carla falar um pouquinho sobre isso com a gente. Carla, é entristecedor você estar no horário de pico na rua e ver um ônibus passando lotado de trabalhadores, todo mundo amontoado. E assim, as pessoas precisam sair para trabalhar, as pessoas precisam chegar em casa, mas não deram a elas condições de se protegerem, né? Nós estamos falando dessa massa de trabalhadores que, além dos que estão na linha de frente, que tem que trabalhar, como o pessoal da saúde, transporte, as pessoas que precisam usar esses serviços e não têm condições, não é dada a elas condições de se protegerem. Vamos lá? Edilson, acho que a Maria foi muito feliz nas palavras que ela usou, porque as conclusões elas são essas e elas são muito tristes. A falta de uma estratégia nacional colocou, inclusive, uma briga de pessoas, umas contra as outras nesse sentido, porque quando você tem uma direção nacional, quando você tem uma estratégia, não só de imunização, mas de enfrentamento a essa pandemia, você teria, pelo menos, uma sensação de organização. E nisso, essa disputa entre governadores e entre prefeitos e municípios nesse sentido se tornou uma disputa ideológica. E aí, por conta de não dar o braço a torcer, as pessoas acabaram se colocando nesse posicionamento. E a gente vê que não é uma coisa diretamente ligada com direita e esquerda, porque o governador de São Paulo, João Dória, obviamente que tem uma posição de enfrentamento ao governo Bolsonaro e também está nessa corrida presidencial que a gente está acompanhando, mas o João Dória, que definitivamente não é uma pessoa de esquerda, está se colocando como uma das pessoas mais sensatas na condução dessa crise, diante de tamanha insensatez do governo federal. O que nós esperávamos do governo federal era a criação dessas estratégias. E aí o que acontece? São milhares de trabalhadores desempregados, porque a gente entra num contexto onde as coisas têm que fechar, porque a economia a gente recupera, mas a vida a gente não recupera, e eu acho que aquele argumento falacioso que as pessoas colocam, né, quando morre um CNPJ, morrem vários CPFs, é muita maldade você usar isso como argumento, porque você sabe que uma empresa consegue se reerguer, mas uma pessoa não consegue ressuscitar. Então, você colocar as pessoas para trabalhar nesse contexto, naquele contexto principalmente, onde a crise estava ainda mais grave, foi criminoso o que foi feito, essa exigência, essa possibilidade, por isso nós pedimos que tivesse acontecido de fato um lockdown no Brasil. Em nenhum momento, a gente precisa dizer isso registrado, em nenhum momento teve um lockdown no Brasil, nós não passamos por um momento onde tudo fechou. Sempre teve uma redução, né, alguns comércios fechados, redução da circulação das pessoas, porque se o vírus está circulando, a única forma da gente impedir a proliferação é reduzindo a circulação de pessoas. E nós entendemos que muitos serviços são fundamentais para o nosso dia a dia, para a nossa vida, mas que precisavam ser suspensos. Eu vou dar o exemplo dos trabalhadores da educação, professores que são pessoas extremamente vulnerabilizadas, que circulam com crianças e adolescentes, que muitas vezes não têm a facilidade de manter a máscara, manter no lugar, e que estão dando um show, inclusive, nesse retorno às aulas, porque estão conseguindo sustentar isso, mas que estão num estado de vulnerabilidade, inclusive, de saúde mental, porque tem que ir trabalhar, mas as condições, muitas vezes, não são as melhores. Falta equipamento de proteção individual, né, os EPIs, que a gente falou tanto sobre isso. As máscaras distribuídas muitas vezes não são as máscaras adequadas. E o transporte público, que aí a gente tem inclusive questionamentos por que reduzir a quantidade de ônibus ao invés de aumentar, se a gente precisa que as pessoas não aglomerem. Então são algumas questões que foram colocadas como medidas que nós temos questionamentos. Obviamente, nós entendemos que
todos os gestores foram pegos de surpresa, porque ninguém tinha passado por uma pandemia antes. E algumas coisas foram feitas de testes e deu certo, outras coisas deram errado. Mas a gente já tem 1 ano e 6 meses de pandemia. É inacreditável que o governo nacional esteja agora falando sobre determinados temas e ainda discuta o uso de máscara. Quando a gente está conseguindo introjetar isso na cabeça das pessoas, vem o presidente dizer que quer acabar com o uso de máscaras, que a gente sabe que foi fundamental para não piorar ainda mais a situação. Então, a Maria pontuou, a gente precisava deixar as pessoas em casa de maneira segura, porque a gente tinha que garantir essas condições, e o auxílio emergencial foi uma vergonha. No ano passado, o Bolsonaro queria dar R$200, e é importante que a gente deixe isso aqui registrado, e foram as bancadas progressistas do PT, PSOL, PCdoB, que conseguiram garantir os R$600, que as pessoas chamam de o dinheiro do Bolsonaro, que ele e o Paulo Guedes não queriam dar. E agora eles vêm com esse novo auxílio reduzido, e a gente sabe que com esse valor nenhuma família consegue se sustentar. Então, o descaso e a obrigação dessas pessoas estarem trabalhando naquele contexto foi muito irresponsável, e mais uma vez não tem como a gente dizer que a responsabilidade não é de alguém que não do governo federal. Essas pessoas que estão tendo que se movimentar hoje, a gente supostamente está num momento melhor, né, Maria? Mas, como você falou, nós alcançamos no sábado 500 mil mortos por Covid. De lá para cá, já temos mais de 7.100, eu apontei alguns dados aqui para falar com vocês, já temos mais de 7.100 mortos. E a escalada, quando nós fizemos 100 mil para 200, 300, foi muito rápido. Rápida. Nós demoramos quase 1 ano para chegar nos 100 mil, e aí depois movimentou muito rápido. O número de mortes aumentou. Então, parece que naquele ano onde as coisas fecharam, que era para as pessoas terem se organizado de determinadas formas, mais uma vez eles não conseguiram sucesso. E, com certeza, o dificultador principal, e eu vou bater sempre nessa tecla, por mais críticas que a gente receba, nós poderíamos estar vacinando há muito tempo. A falta de resposta às vacinas, a falta de articulação, as brigas com a China, o atraso na entrega do IFA, que é o que produz a vacina, os acidentes diplomáticos causados pela família diretamente e pelos ministros do primeiro escalão do governo Bolsonaro. Então, são inúmeros desafios que foram todos provocados pelo governo federal. Então, encerrando minha fala, a nossa solidariedade aos profissionais que estão à frente, tanto os profissionais da saúde, quanto os profissionais da educação, os profissionais do comércio, da limpeza urbana, que esses nem conseguiram chegar na hora da vacinação, na prioridade, os trabalhadores do transporte, que são, querendo ou não, vetores, porque estão em espaços extremamente aglomerados, e na hora da construção desse Plano Nacional de Imunização, de uma certa forma, não foram priorizados como a gente acreditava que seria importante. Então, assim, são muitos desafios, mas um culpado que a gente consegue identificar muito diretamente. Ok, Carla. Obrigado. Vamos conversar com a Geisa agora sobre essa questão dos trabalhadores da linha de frente. A Geisa é uma representante também dos trabalhadores da linha de frente, né? Trabalhadores da saúde. Tem pessoas aqui na nossa live, Geisa, falando que teve uma que perdeu 5 pessoas da família, outro perdeu madrinha, outro perdeu parente, perdeu vários amigos. E assim, nós também perdemos, né, vários companheiros, trabalhadores da saúde, que no exercício da profissão se contaminaram e também adoeceram e perderam a vida, né? E a gente vê também trabalhadores que são obrigados a ir, às vezes o trabalhador da saúde que tem que pegar um ônibus, tem que entrar num ônibus lotado, porque as outras pessoas têm que lotar os ônibus, que tem que levar comida para casa. Vamos lá, Geisa? Então, Edilson, parabéns aí às companheiras nas suas exposições. Eu vou falar dessa questão mais voltada agora com relação aos trabalhadores da saúde, tanto no estado como nos municípios, nesse momento, principalmente agora, nós já estamos a 500 mil, né, já deve ter passado dos 500 mil. Né? Nesse momento que a gente está falando aqui, já deve ter perdido mais alguém. E aí, quando Maria faz uma análise aí com relação a possível da gente chegar a mais de 700 mil, deixa a gente
mais ainda desesperado. E eu estava aqui pensando aqui, como que é mais difícil, no recente lockdown que o Estado deu, né, aplicou no Estado, que deu uma diminuída em algumas coisas, o quanto que os nossos profissionais mais sofreram ainda. Por quê? Naquele momento do lockdown, que colocou-se ônibus para transportar os trabalhadores, Vitória, por exemplo, não quis colocar ônibus que pegasse servidores que passassem em outros bairros, colocou um crédito de R$ 20 para trabalhadores, porque eles não andam de ônibus, porque eles andam no carro deles. E aí nós tivemos vários trabalhadores que não conseguiram chegar no seu emprego por causa do transporte que o próprio Estado falou que estaria concedendo aos trabalhadores e também era responsabilidade dos municípios. E aí nós estamos tendo, para trabalhadores, está tendo prejuízo, inclusive, no seu pouquinho do salário. Né? E aí a gente vai partir para cima de novo. E aí, quando você roda nos municípios, em vários lugares, você está vendo, além de toda uma pandemia, de toda uma situação de pandemia, da dificuldade da melhoria para os trabalhadores, você ainda se tem que dar conta ainda do assédio que os trabalhadores estão sofrendo. Assédio moral por chefias desqualificadas. Isso está acontecendo dentro do Estado do Espírito Santo, está acontecendo nos municípios. A pandemia que alastra, perdendo profissionais num momento gravíssimo, até mesmo com salários baixíssimos, né? E a qualquer momento pode estourar até paralisações, porque vai chegar um momento que, se a população não quer abraçar a causa, se o governo não quer abraçar a causa contra uma pandemia, de enfrentamento a uma pandemia como essa, o que vai restar dos trabalhadores, a não ser também eles também cruzarem os braços? Porque nós estamos perdendo trabalhadores, parentes dos trabalhadores, porque o trabalhador ele acaba levando a contaminação para casa, aí ali ele contamina um familiar, ele contamina um filho, contamina o marido, e assim vai. Porque quando ele sai do seu local de trabalho, ele sai com tanta correria que às vezes não dá tempo nem de trocar o seu uniforme. E uma das coisas que a gente já havia solicitado ao Estado, que seria um benefício para o trabalhador não ter que enfrentar os ônibus lotados, não tem. Então, ali dentro do ônibus, ele também contamina mais gente e as outras pessoas também contaminam os outros. E assim, está uma pandemia descontrolada, que podem dizer que está controlada, que colocam mapas, que ali está moderado, que ali está verde, que está amarelo. Eu não acredito nesses mapas. Eu não acredito nesses mapas. Não acredito porque a cada dia você está vendo que o número ele não está baixando, ele está só aumentando. Então, se está controlado, como que está aumentando tantas mortes? Como? E assim, é muito triste você chegar no momento de tantas mortes que nós estamos vendo, e aí na fala realmente não tem uma política a nível nacional, não tem uma política a nível nacional de um enfrentamento. O Estado está buscando fazer, mas aí quando ele faz a contratação de profissionais, de alguns gerentes em determinadas localidades, esses gerentes estão aplicando assédio moral. Tem hospital, e aqui eu tenho que deixar registrado, o Hospital Imaba. O Hospital Imaba é um hospital onde que tem crianças e nós estamos perdendo vários profissionais porque ou não está tendo condições de trabalho, ou porque se o profissional denunciar que ele lá está faltando material de trabalho, ou que está sendo perseguido, ele é mandado embora. Nós temos denúncia de hospitais como o Hospital Central, o Hospital Euler, o Jaime, o Milena,
que é o hospital infantil também. Assim, está alastrado em tudo quanto é lugar a falta de respeito de vários gerentes aos trabalhadores da saúde. E eu vou aproveitar essa live aqui de hoje para deixar um recado que nós vamos fazer manifestações com paralisações, porque os nossos trabalhadores não suportam mais um salário baixíssimo, a falta de condições de trabalho e ainda ter que lidar com assédio moral. Isso nós já estamos colocando basta. As primeiras movimentações começam agora, dia 30 desse mês. Mas nós já temos outras atividades que aí é o Sinsaúde que vai estar puxando. E vai estar puxando a nível de estado e a nível de município também. Nós estamos tendo trabalhadores que não estão tendo direito à folga de plantão, porque não tem ninguém para ficar no lugar dele, ele tem que trabalhar, e aquela folga que deveria ele ir para sua casa descansar, a unidade ou a prefeitura está pagando como uma mixaria de horas trabalhadas, para poder o cara continuar trabalhando. Isso não existe. Isso não existe. Nós temos voltado aí a outras situações que nós estamos vendo, de contratações da questão de SAMU nos municípios, as condições de trabalho que esses trabalhadores estão. Péssimas condições de trabalho. Então, tudo isso aumenta mais o quê? Aumenta desânimo do trabalhador, alastramento da pandemia, porque o trabalhador está em péssimas condições de trabalho, aumento de mortes e desqualifica o trabalho da saúde. Então, assim, com todo o recorte que a gente está vendo, de um enfrentamento com relação à pandemia, que a gente vê que não está acontecendo, você tem, acima do governo estadual, tem um presidente, que colocou uma lei 173, que aí todo mundo que está acompanhando essa live deveria pegar essa lei e fazer uma leitura. Essa lei 173, ela retira recursos da saúde, que a EC 95 e a 173, ela impede qualquer investimento nos trabalhadores, em todos os trabalhadores do Brasil. Nós estamos com profissionais recebendo R$ 1.100, em vários lugares 20% de salubridade, pagando para trabalhar, para cuidar da população, e aí você ainda vê gente dizer que a pandemia não é pandemia, que é uma gripezinha, que pode andar sem máscara. Estão matando o nosso povo. Ainda tem gente que está batendo palma para isso. Eu não consigo, de forma nenhuma, compreender como que o ser humano acha bonito tirar máscara e andar normal na rua, enquanto lá no hospital, na hora que o bicho pega, é os trabalhadores da saúde que têm que cuidar. O trabalho do SAMU é um trabalho importantíssimo para nós no Estado do Espírito Santo, mas eu preciso que o secretário de Estado fiscalize a empresa Avante, que contratou vários profissionais pagando salário baixíssimo, dando um uniforme. Eles lá têm que limpar o seu local, eles têm que fazer comida, ainda têm que socorrer. Aí você chega em um município que é onde os motoristas de ambulância ganha máscara, mas não tem um crachá de identificação de hospital. E não ganha insalubridade. Ganha R$ 1.000. E esses motoristas que transportam gente para o estado inteiro. É inadmissível você ver uma parte da população não concordar quando a gente fala que nós temos aí um negacionista. Isso é inadmissível, porque poderia ser qualquer um outro, a gente já falaria do mesmo jeito. E se o governo do Estado, ou o secretário de Saúde, também não observar, não cuidar de algumas coisas, nós, trabalhadores da saúde, nós vamos parar as atividades. Aí sabe o que vai acontecer? O povo vai falar assim, mas você não pode fazer greve. Mas nós podemos morrer? Nós podemos ficar lá na porta do hospital
segurando todo o impacto, porque vocês que não estão tendo responsabilidade, estão achando que pode ficar por aí de boa e não querem falar nada, não querem acompanhar a luta. Porque não é possível, Edilson. Não é possível, Maria, não é possível, Carla, que as pessoas continuam fechando os olhos para algumas coisas, porque o nosso povo da saúde está... Quando eu estava aqui ouvindo, o telefone aqui não para. Não para. É de um trabalhador perguntar o seguinte: olha, acabei de ser colocado à disposição lá na unidade tal, porque a minha chefia não quer que eu fale que está faltando material. Eu acabei de ser mandado embora, porque lá no IMABA, eu entrei em contato com o sindicato para falar lá que eu estou com meu salário atrasado, porque eu não tenho condições de trabalho, porque nós estamos usando bisturi para cortar material. Aí o trabalhador é mandado embora. Então, se é coisa desse tamanho, os trabalhadores que são representados pelo Sindicato de Saúde podem ter certeza que dias que virão, vai ter dias também de luta e muita luta. Vamos começar uma atividade de paralisação, que é agora da PL 2564, que é dia 30. Nós vamos começar com manifestações, organizando já para uma grande assembleia, que é o mês que vem. E pode sim ter greve no Estado do Espírito Santo. Porque eu não vou ficar concordando, como eu nunca concordei mesmo, e quem me conhece sabe disso, com perseguição nas unidades, igual está tendo, não. Eu não vou aceitar que uma chefia acha que ela está brincando e que ninguém está vendo isso, que ela pode ir lá ficar perseguindo o trabalhador, e aí a população, eu quero atendimento, eu não quero colocar máscara, mas eu sei que quando eu chegar lá no hospital vai ter alguém para me atender. Pode acontecer de os próximos tempos, nós não termos nem mais trabalhador da saúde. Se a pandemia continuar da forma como ela está, nós perderemos mais profissionais e não teremos condições de cuidar da população. Então, o apelo que eu faço aqui a toda a sociedade: cuide de você, cuide da sua família, porque se você não se cuidar, não sou eu que vou cuidar de você. Não tem condições de cuidar de pessoas que não querem ser cuidadas. Ok. E aí, morrendo muitas pessoas que são pessoas que não deveriam nem ter sido contaminadas, que estão se cuidando e estão sendo contaminados por outros, né? Estão sendo contaminados por pessoas que não estão querendo se cuidar. Os ônibus lotados, tudo lotado, que a gente está vendo por aí afora, as festas que estão tendo por aí afora. E aí? E os trabalhadores da saúde vão ter que segurar essa peteca até quando? É isso aí, gente. Ganhando que está ganhando. Nós ficamos no último bloco falar um pouquinho também sobre isso, né? Sobre a vacina como um direito humano e as consequências do negacionismo. Essas coisas de achar que eu posso ir para festa, isso aí também é negacionismo. Mas se não vai pegar em mim, eu não vou passar para minha mãe, para meu pai, para minha avó, é negacionismo. São formas de negar o que a ciência está falando, está preconizando, que você não pode fazer. Nós vamos para o último bloco agora, vamos falar sobre isso, Geisa. Mas nós vamos primeiro ouvir um recado do doutor Alexandre. Tem muita gente ansiosa, eu já conversei antes um pouquinho com a Maria aqui, de começar a live. Tem muita gente ansiosa, querendo saber um pouco de notícia mais fresca sobre o processo que o sindicato está, de um acordo negocial do sindicato com o governo do Estado, e as pessoas querem saber desse pagamento. O doutor Alexandre vai ter um tempo na nossa live para falar sobre isso, e depois a gente vem já com a última fala, as considerações finais. Ok, Maria, Carla, Geisa? Doutor Alexandre, então o senhor tem 6 minutos aí, nós combinamos, né? Vamos lá? Vamos lá. Bom, boa noite mais uma vez a todos que estão participando aí. Como todos sabem, esse foi um processo que a gente conseguiu fazer um acordo com o governo do Estado acerca do pagamento do processo de juros e correção monetária pelo atraso de salário na época do governo Vitor Buarque até o governo Zé Inácio. Aqueles 8 anos onde nós tivemos esse atraso de salário. Esse acordo não foi fácil fazer. Eu acredito isso aí a uma vitória dessa atual diretoria do Sindicato de Saúde,
aonde, com muito jeito, conseguiu construir uma forma de pagamento. Tinha se ficado 7 anos tentando que o Estado apresentasse documentos, e com isso, esse direito já estava indo embora. Bom, conseguimos estabelecer uma forma de acordo, fizemos aquelas 24 assembleias no Estado inteiro, a categoria autorizou celebrar o acordo, e aí fizemos o acordo. Conseguimos que esse acordo fosse feito para todos os trabalhadores da saúde. Com isso, aquele processo que estava com 1.000 pessoas, e aonde grande parte das pessoas não estavam na listagem, pelo acordo celebrado pela atual diretoria do Sind Saúde, se conseguiu colocar todo mundo que trabalhou nesse período. E aí virou 15.500 pessoas beneficiárias. Hoje eu posso dizer que é um dos maiores processos já pagos na história do Espírito Santo. E é óbvio que um pagamento desse não é fácil. 15.500 pessoas. Quanta gente, quando você vai pagar, tem um número do CPF errado? Quanta gente que mudou de nome, era solteiro, casou, era casado, separou? E isso tudo criou um ambiente que foi se resolvendo para que a gente pudesse fazer o pagamento. Esse acordo ele foi feito no dia 17 de dezembro do ano passado. Em 17 de dezembro, a 2 dias de fechar o judiciário, a gente conseguiu a homologação desse acordo. Quando o judiciário voltou dia 20 de janeiro, a gente começa a correr para pagamento e se chegou a projetar um pagamento por volta do mês de abril. A gente sabe como é que é essa história de planejamento, né? É como você vai construir uma casa. O sujeito planeja, a casa vai ficar pronta em dezembro, pode acontecer de conseguir antecipar e pode acontecer algumas coisas na obra e o pagamento acontecer e a casa só ficar pronta em janeiro. E nós tivemos alguma intercorrência grande que foi a Covid, o lockdown que foi decretado no dia 17 de março. Isso fez com que o judiciário o judiciário ficasse fechado e isso dificultasse algumas tramitações. Pois, depois de muita luta, nós estamos chegando agora na fase final para pagamento. Já falta pouquíssimas coisas e a qualquer momento, nos próximos dias, se inicia o pagamento. Eu digo assim, se inicia, porque o pagamento desse processo é como essa vacinação. Não tem condições de pagar todo mundo no mesmo dia. E aí o dinheiro vai sendo creditado aos poucos nas contas dos beneficiários. Então pode acontecer do seu colega receber já na segunda-feira e o seu só sair uma semana depois. Por quê? Agora a gente está trabalhando naquele processo complexo de pegar aquelas autorizações de quem enviou para o sindicato e entregar nas agências. Um detalhe muito importante. Nesses últimos dias, a Secretaria da Fazenda e o Banestes ficou fazendo a individualização dos valores. Então, foi para a Secretaria da Fazenda 28 milhões para se distribuir para 10 mil pessoas. Então, você não transfere para o Banestes 28 milhões e avisa, aqui estão as contas. Não, desde a Fazenda que você já vai dividindo. Fulano de tal tem direito a R$1.000, fulano de tal a 1.800, e aí isso é como se fosse abrir contas internas para aí fazer a transferência. Esse processo realmente é trabalhoso. E agora, nos próximos dias, vai se iniciar o pagamento daquelas pessoas que têm até R$7.000 e, primeiro, aquele pessoal que deu a autorização para transferência. São aquelas pessoas que têm conta no Banestes e
o dinheiro vai ser transferido do Banestes para o próprio Banestes. Gente, qual é o problema? Muita gente não deu autorização. E, para isso, vai ter que ser feito um cronograma para pagamento nas agências. A gente imagina que a gente está no meio de uma pandemia, que não deve se aglomerar, e o Banestes já falou que ele também está com muito funcionário trabalhando de home office. Então, o Banestes vai fazer, para aquelas pessoas que não deram autorização, um cronograma para que essas pessoas se dirijam às agências para receber. Essa é a metodologia que vai ser implantada nos próximos dias. O que está atrapalhando um pouco nessa reta final? Olha, a primeira coisa é o fake news. Muita gente falando que eu recebi um comunicado, é para a gente ir para o Banestes. Ontem eu me assustei. Ontem não, desculpa, hoje de manhã eu recebi uma notícia, o sindicato é mentiroso. O processo não está no Banestes por pagamento, porque o processo está lá na vara, com o juiz. Gente, mas o processo não vai para a agência. O que vai para a agência são os documentos. E esses já estão nas agências para pagamento. O processo continua realmente lá na vara. Então, esse tipo de informação cria uma aflição nas pessoas e gera um clima ruim que não nos leva a nada. É por isso que o sindicato tem falado o seguinte: só confie naquilo que você vê nas redes sociais do sindicato. Eu tenho me colocado à disposição da diretoria e de todos os filiados. Eu até brinquei, toda sexta-feira é meu dia de ir para o sindicato para tirar dúvida. Então, se você tem alguma dúvida, liga lá para o sindicato e fala assim, sexta-feira eu quero o Alexandre aí, que eu quero que ele me dê algumas explicações. E nós vamos estar lá. Por que tem que marcar antes? Para não aglomerar. Não, a gente não pode correr o risco de ter muita gente. Então, não confie naquilo que você recebeu nos grupos do WhatsApp. Se você tem alguma dúvida, entra na rede social do Sind Saúde e lá vai estar as informações. O Edilson tem trabalhado diuturnamente, preparando informativos para que as pessoas sejam bem informadas. Então, assim, é muito importante as pessoas prestarem atenção nisso. Uma outra coisa que está gerando um problema. Muita gente pegou aquela autorização do Banestes, fez duas coisas. Uma, riscou o nome Banestes e botou o nome Bradesco. E aí, isso não pode. Aquela autorização era só para quem tinha conta no Banestes. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar reclamando com o sindicato, porque deu a autorização, mas o dinheiro não entrou na conta. Outra coisa errada que está acontecendo e atrapalha, porque gera um retrabalho, tanto do escritório que foi contratado, do Dr. Rony Borgo, como do Sind Saúde. Muita gente, o Banestes me mandou essa informação hoje de manhã, tá? Muita gente preparou a autorização, botou o número da conta, quando o Banestes foi lá, aquela conta não é daquela pessoa. Quando vai ver, é da mãe da pessoa, é do esposo da pessoa. Não pode. A autorização tem que ser uma conta sua. Esse dinheiro, gente, é um dinheiro judicial. E agora, e só pode ser feito certinho para a conta. Então, assim, o judiciário não vai deixar fazer esse pagamento de qualquer jeito. E tanto essa diretoria do Sind Saúde quanto o escritório está tendo o maior cuidado e responsabilidade na hora de cuidar desses detalhes. Então, assim, quem não deu a autorização ainda, pode preparar a sua autorização, manda para o sindicato, que isso pode agilizar o pagamento. Agora, eu quero dar aqui uma boa notícia, que muita gente não estava sabendo. Nós estamos falando do pagamento quem tem até R$7.000. Quem tem 7.001 centavos até 15.500, deveria ser 2 pagamentos. Um agora e um daqui a um ano. Pois nós conseguimos juntar isso em um pagamento único, que provavelmente vai ser feito agora no mês de julho. Então, quem tem de 7.001 até 15.500, talvez demore um pouquinho
só, coisa de semana, mas vai receber de uma vez só. Não, aquilo que era para o ano que vem já vai ser agora. E aí, gente, eu tenho que falar uma coisa muito importante. Se vocês forem fazer a conta, se não tivesse tido lockdown, pagamento tinha ocorrido desde o mês de abril. Faz a conta do tempo que ficou fechado, 40 dias, e joga 40 dias para frente, que dá exatamente nesse período que nós estamos vivendo agora. Então, assim, nos próximos dias, inicia o pagamento. O pagamento não vai ser de uma vez só, vai ser feito em blocos. A definição desse bloco não é feito pela gente, não é feito pelo advogado. Eles vão começando ou de 0 para 7 mil, ou de 7 mil para 0, dentro daquelas autorizações feitas. E agora, é igual a vacina. Ocorrendo o primeiro pagamento, pode esperar que no dia seguinte ou no outro dia você já vai estar recebendo o seu crédito e depois já vai ser apresentado o cronograma dos alvarás, que quem não deu a conta vai ter que ir a uma agência. Eu sou da agência tal, e vim receber o alvará. E vai estar todo lá nas redes sociais nossas, né, doutor? Exato. É só acompanhar o Edilson aí nas nossas redes sociais, que todas as informações estão ali. Isso aí. Obrigado, doutor. E vamos lá, gente. Esse negócio de ficar fazendo fake news, colocando informações que não ajudam em nada lá nos grupos, isso só atrapalha, cria ansiedade, cria sobrecarga de trabalho. Os funcionários do sindicato estão muito trabalhados. Mas vamos voltar, então, à nossa live aqui. E agora eu já vou pedir para que as pessoas façam também o seu comentário e as suas considerações finais, se despedindo. A gente está aqui com a companheira Maria, que precisa também de sair um pouco, às 19 horas, ela tem compromisso às 19h30, mas ela marcou conosco até 18h40, né, Maria? Por aí, nós tivemos um atraso aqui, mas tudo bem, Maria. Nesse bloco já fala da vacina como um direito humano e as consequências do negacionismo. Tudo isso já foi um pouco falado, mas nós vamos juntar também com as considerações finais, tá? E você precisando sair, como você disse, fica à vontade. Lembrando, então, Maria, né? Eu conversei uma vez aqui com o secretário de Saúde, numa live nossa, e a gente estava ainda falando em vacina, nós conversamos sobre as vacinas sendo feitas e distribuídas, são um marco civilizatório, né? A gente tem que lutar por isso e fazer com que continue existindo. Você, Maria? Então, eu peço desculpa aí para todo mundo, mas é que o meu outro compromisso é 19h30. Então, e eu também é uma live, então eu preciso entrar. Mas, assim, o direito à vacina é o direito à vida. O direito à vida, né, está na Constituição. Não tem discussão. Então, o que o governo precisa fazer é agilizar a vacina, agilizar a distribuição da vacina. A gente já tem um programa de imunização muito bem feito no país através do Sistema Único de Saúde, né? Que dá conta, é só a gente ver as demais vacinas que a gente tem no país, como isso é operado, como isso como atinge a grande massa da população, nem que precisa ir de barco para imunizar, que aliás está sendo feito agora. O nosso SUS é maravilhoso, nosso Sistema Único de Saúde, ele vai atrás, a busca ativa, ele vai atrás das pessoas, agora precisa ter a vacina. E a vacina é o governo federal que tem que prover essa vacina, né? Ou comprando, fazendo com que o IFA chegue aqui em tempo hábil de fazer as vacinas, ou trazendo as tecnologias através da quebra de patente, dando as condições para que o Butantan, para que o Fiocruz produza, trazendo outras vacinas como agora estão fazendo, mas ainda assim estabelecem uma cota, vem a metade da cota. Lembrando que se você recebe 15 milhões de vacinas, nós estamos falando em 7,5 milhões de pessoas vacinadas. Por quê? Porque as vacinas, todas elas precisam de 2 doses, né? Então, assim, nós estamos falando num país da dimensão continental que é o Brasil. Agora, tem que vacinar, não tem outro jeito,
né? A gente só vai poder começar a pensar em sair desse processo todo com as vacinas, não tem outra forma, né? Por mais que a gente use máscara, por mais que a gente, aqueles que têm condição, que é possível fazer o isolamento social, né? Use o álcool gel, que é importante, consiga fazer o distanciamento no seu local de trabalho, no seu deslocamento, né? Mas ainda assim, a vacina é fundamental. Nós precisamos da vacina, né? É o direito à vida, gente. Ninguém pode abrir mão disso. Nós temos que brigar muito, temos que cobrar do governo local, porque o governo local tem que cobrar do governo, e o governo tem que cobrar do governo federal, governo estadual. Aí, viu, Carla, temos que cobrar dos vereadores, para os vereadores também fazer esse processo, sabe? Porque, assim, você sabe a loucura que está acontecendo, que enquanto a gente tem que brigar para a compra de vacina, para brigar pela nossa vida, o Senado Federal está discutindo o PL, lá o PL 2108 de 2021, que é um projeto de lei sobre segurança nacional, que é para impedir as manifestações. Ora, as pessoas estão morrendo, elas estão se manifestando porque elas estão morrendo, porque estão tendo queimado, porque estão tirando a terra dos índios, estão tirando o emprego da gente, estão tirando o direito à vida. E aí a preocupação não é garantir a vida, mas sim garantir a lei de segurança para que ninguém faça atividade, porque tudo será enquadrado. Espera um pouco. Quem são mesmo essas pessoas que a gente elegeu, que estão lá? É claro que aqui eu não estou generalizando, tá? Mas é uma grande maioria. Espera aí, povo, vocês que estão assistindo aqui, vocês votaram. Procurem saber o que os seus representados estão fazendo lá. Nós temos que cobrar deles. Espera um pouco, né? E queria passar uma informação muito importante para vocês. A conferência da OIT, esse ano, por conta da pandemia, ela está se dando em 2 momentos. Um momento que começou agora no dia 3 de junho, foi até o dia 19, que foram as comissões se reunindo, e aí ela tem um segundo momento que será no final do ano. Nós tivemos o privilégio de participar dessa conferência aqui pelo Brasil, né? Pela nossa central, pela CUT, e tive a felicidade de poder, sendo virtual, mas de qualquer forma, de ouvir a fala do Papa Francisco, uma fala maravilhosa. A sensação que a gente tinha era que um sindicalista, tamanho respeito que ele tem pela organização dos trabalhadores, pelos trabalhadores, e a preocupação, e o quanto ele dedicou da sua fala, né, pela vida dos trabalhadores, enfim. E aí, ao final desse encontro, desses dias todos aí, que foi do dia 3 ao dia 19, saiu uma resolução que é sobre um apelo global à ação para uma recuperação centrada nas pessoas da crise causada pelo Covid-19, que seja inclusiva, sustentável e resiliente. Então, a própria conferência da OIT demonstrou toda a sua preocupação com o momento que nós estamos vivendo, com a classe trabalhadora, e a gente inclui na classe trabalhadora aqui os desempregados, que, alheios à sua vontade, estão desempregados. Certo? Então, assim, o momento, isso vem demonstrar a gravidade, porque é uma ação global. São dezenas e dezenas de países, acho que, se eu não me engano, foram 175 países que estavam participando. Então, assim, é muito importante esse movimento dessa resolução do Congresso, da Conferência Nacional da OIT, Internacional da OIT, né? E que o Brasil, diga-se de passagem, não teve uma atuação muito boa. Infelizmente, a posição do governo brasileiro na conferência do OIT deixou a desejar, aquilo que a gente já conhece, e foi alvo, inclusive, de críticas e de manifestações de outros países, né? Mas aqui fica nossas considerações finais já, nessa nossa participação aqui, agradecendo a oportunidade, dizendo de que a nossa indignação tem que estar presente todo dia. Nós não podemos aceitar
de forma passiva o que está acontecendo com mais de 500 mil de pessoas. Mais de 500 mil de pessoas que vieram a óbito, e sabe Deus quantos mais virão, né? E aí, como a Carla disse sobre o estudo que foi apresentado, eu li uma parte desse estudo, onde pelo menos 400 mil vidas poderiam ter sido evitadas de ir a óbito, se a gente tivesse um sistema funcionando, bem coordenado, bem articulado, com a vacina sendo já desde o ano passado, logo no início, né, tendo sido usado o nosso Programa Nacional de Imunização, dando as condições, a chance de vida, as pessoas não teriam encontrado a situação que se encontrou com falta de oxigênio, com falta de leito, falta de respiradouro, e a gente viu aí a situação toda que o país viveu e que continua vivendo, e vamos pedir para todo mundo se cuidar muito, porque nós estamos entrando no inverno, e o inverno é um campo fértil para esse vírus. Então, trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, aposentados, você dona de casa, você mãe, avó, jovem, né, senhor, por favor, se cuidem. Vocês que precisam sair para trabalhar, se cuidem o máximo que vocês puderem, sabe? Evitem ficar perto do companheiro, da companheira. Nesse momento, o não ficar perto é respeito, é consideração, é cuidar do outro, é cuidar de você e cuidar daqueles que ficaram na tua casa. E os trabalhadores da saúde estão à disposição, mas lembre-se, eles também pegam a doença, eles também morrem e eles também transmitem se forem contaminados. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Nós cuidamos de vocês e vocês cuidam da gente, tá bom? Muito obrigado, boa noite. E se Deus quiser, logo, logo nós vamos, na esperança em Deus e no milagre, né, de que vai haver alguma luz divina que vai tocar na mente desses governantes para que tenham mais responsabilidade com a vida humana do nosso país. Obrigada. Ô, Maria, obrigado você. Muito obrigado mais uma vez conosco. E outras vezes virão, claro, você já tem cadeira cativa conosco aqui. Muito Eu obrigado. agradeço. Se você precisando sair, Maria, fica à vontade. Eu vou precisar, tá? Carla, um prazer te conhecer. Geisa, um grande abraço, querida. Alexandre, tudo de bom para você. Edilson, querido. Gente, muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Maria. Bom trabalho aí. Companheira Carla, vamos falar um pouquinho sobre vacina, já fazendo suas considerações finais também? Edilson, acho que a Maria foi muito feliz na fala dela, porque, mais uma vez, ela trouxe informações muito importantes. A vacina é um pacto coletivo, e ela só funciona se todo mundo decidir se vacinar, se todo mundo se organizar para se vacinar, e, principalmente, se os governos organizarem essa vacinação. Então, o questionamento da qualidade das vacinas, de onde elas tinham sido produzidas, o questionamento a partir se de fato elas teriam efeitos colaterais, se a gente iria virar jacaré, tudo isso passa, mais uma vez, por um problema de caráter do governo federal. Até para a estratégia, a única que a gente sabe que salva vidas de verdade, nós tivemos problemas com o governo federal. A gente tem uns dados aqui super importantes para trazer. Apenas as 2 doses da vacina garantem a imunização geral. Nós temos 11,64% da população estão nessa condição. E mesmo essas pessoas que estão vacinadas podem pegar a doença e transmitir a doença. A vacina garante que a gente não tenha casos mais graves, reduz a quase zero o caso de óbitos e também de internações. Mas, no Espírito Santo, por exemplo, só 11,63% da população completou esse processo de imunização. E aí a gente precisa aqui pedir às pessoas para que vão tomar a segunda dose. Isso é muito importante. É importante continuar utilizando a máscara, respeitando o distanciamento social. A gente tem feito algumas concessões, né? Abriram os restaurantes, a gente pode estar nesses espaços mais coletivos, mas ainda não é hora de ter grandes festas, não é hora da gente estar aglomerando em grandes eventos. É preciso ter muito cuidado nesse sentido. De fato, nesse momento, ainda é preciso que a nossa demonstração
demonstração maior de afeto seja estar distante, especialmente de quem é mais vulnerável. Esse direito humano, esse pacto coletivo, ele precisa ser realizado por todos que estão aqui nos assistindo, por todos que estão aqui, enfim, na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Inclusive, a circulação das pessoas que tomaram vacina, ela vai ser controlada nesse sentido. Muitos países só vão permitir o acesso a quem estiver vacinado, porque a gente sabe dos riscos das novas cepas, das mutações. Então, avançar com a vacinação, inclusive, é necessário para que a gente não tenha o desenvolvimento de outras variações do coronavírus mais graves que não sejam protegidos por essas vacinas que foram realizadas nesse sentido. Então, assim, minha primeira fala nesse momento final é realmente de pedir às pessoas que cumpram esse pacto coletivo, que se vacinem, que orientem as pessoas que conhecem também a se vacinar quando chegar a sua vez, quem tem comorbidade, quem já tem a idade. Aqui em Vitória, Serra, já estão vacinando 35 mais, então assim, daqui a pouco vai chegar a minha vez, estou ansiosa, disse que fiz 30 anos durante a pandemia, estou esperando o meu momento de poder dizer que pelo menos valeu a pena que eu vou vacinar logo agora, então assim, estamos ansiosos por isso, e que as pessoas aproveitem esse momento para se cuidar e cuidar daqueles que mais gostam. Então, assim, a nossa lógica da vacinação é essa. Então, para finalizar aqui também, já nas considerações finais, agradecer a vocês mais uma vez pela possibilidade de estar aqui dialogando com o Cid Saúde, parabenizar a Geisa como presidente do sindicato pela articulação, fazer um parênteses aqui para parabenizar a coordenação de Vitória, na pessoa da Wilta e também do Romário. Parabenizei eles enquanto a gente estava aqui se organizando para a live, pela articulação dos agentes de saúde e endemias que nós votamos na última semana, acho que faz 2 semanas, na verdade, e reforçando como a luta coletiva e como a luta sindical é importante. Parabenizar o sindicato. A fala da Geisa foi muito potente, foi muito forte. De fato, se as pessoas não se cuidarem, os trabalhadores da saúde vão chegar num momento de estafa física, estafa mental, e os governos precisam criar as condições, as instituições precisam criar as condições para que esses trabalhadores estejam mais protegidos e mais valorizados. A gente pode reforçar isso também no nosso dia a dia. Mas parabenizar o trabalho do Cid Saúde, também aqui, doutor Alexandre, falando um pouco sobre a causa que vocês ganharam recentemente, porque é isso, o sindicato ele está aí, ele se mobiliza, ele se articula para garantir o respeito aos trabalhadores, aqueles que concordam com o que a gente está falando aqui, mas também aqueles que discordam, aqueles que, nesse caso, inclusive, né, os sindicalizados e até os que não estavam, porque essa é a essência do sindicato, e assim, parabenizo mesmo o trabalho de vocês que estão aqui lutando no dia a dia pelos trabalhadores da saúde, por todo o Espírito Santo. Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês, e nesse momento também fazendo uma referência à fala da Maria, os atos nacionais eles têm ocorrido talvez numa contradição com o que a gente tem defendido aqui de distanciamento, de não aglomeração, porque as pessoas estão mais preocupadas e mais assustadas com a presidência do que com o vírus. O presidente e seu governo estão mais letais do que esse vírus que já matou 500 mil de pessoas. E a gente tem a certeza que se tivesse outra pessoa à frente da condução dessa crise que nós estamos vivendo, menos mortes teriam acontecido. Então, diante disso, é impossível não estar nas ruas e por conta disso, a gente faz esse chamado diversas vezes, com todo cuidado, com álcool, com máscara, respeitando o máximo possível, no que for possível, o distanciamento, mas entendendo que é fundamental a gente se posicionar contrário a quem não está garantindo as nossas vacinas e a nossa vida. Então, parabéns, Cid Saúde, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e pelo papo que foi excelente. Carla, obrigado você, querida. E continua nos representando com galhardia nessa Câmara que precisa dessa voz firme sua em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Doutor Alexandre, suas considerações finais, por favor.
Opa, me atrapalhei um pouquinho aqui para liberar o som. Bom, quero agradecer mais uma vez aí, Edilson, ao Sim de Saúde, a oportunidade de estar participando aqui da live. Todos que participaram aí viram um importante debate, as colocações da nossa vereadora Carla Coser, a da Maria, a da nossa presidente Geisa, né? E eu pude falar um pouquinho aí sobre essa grande vitória que foi aí do Sim de Saúde, acalmando o pessoal, e agora é esperar que nos próximos dias já venha o recebimento. É muito bom, eu falo que as pessoas sabem que está hoje prestando serviço ao Sim de Saúde, à categoria, não é uma obrigação só profissional. A gente faz porque, primeiro, que eu tenho certeza que eu estou do lado certo da trincheira. Segundo, que é um prazer estar com todos vocês brigando para recuperar direito de trabalhador e de trabalhadora. Muito obrigado aí a todos. Ok, obrigado, doutor Alexandre. Companheira Geisa, com você. Ao áudio. As companheiras já fizeram umas falas, já me contemplou em muitas falas delas. Eu quero fazer minhas considerações aqui, parabenizando a cada um trabalhador, cada um em cada uma, em todo lugar desse estado, nas unidades de trabalho, aos servidores dos hospitais, aos agentes que estão aí também na linha de frente, a cada um deles que está no dia a dia. Fazendo esse trabalho tão lindo. Solidarizar com cada familiar que perdeu alguém, cada amigo. É muito triste você chegar numa situação de ter que fazer live para falar dos 500 mil pessoas, 500 mil mortes que nós tivemos ao longo desse tempo. É muito triste quando a gente vê todo dia perder alguém e você não poder fazer nada. Então, cada trabalhador nosso, a cada profissional, o meu grande abraço. A cada colega, que eu sei que sem vocês, a gente não conseguiria, mesmo com tanto patrão, eu falo, né, que o prefeito, o governo, poderia estar fazendo mais, poderia estar cuidando mais de nós. Não precisaria estar desse tamanho. Talvez as pessoas, Edilson, colegas aí, elas não veem o tamanho da gravidade que nós estamos vivendo. Mas eu sei que muitos sabem. Os trabalhadores da saúde não querem palmas. Eles querem condições de trabalho, salário digno e respeito. Porque sem isso, podemos chegar ao momento de um lockdown da própria saúde. Nós queremos vacina para todos. Nós sabemos que a vacina ela está em passos curtos ainda. Nós queremos nosso povo vacinado, mas nós queremos um governo que respeita o povo. Governo estadual, governo federal. Nós queremos gerentes que respeitem os trabalhadores. Porque é inadmissível o tamanho da situação que está e as pessoas achando que a coisa não está grave. E está grave. Então, se cuidem. Porque os profissionais da saúde já estão chegando no seu limite. Porque nós temos profissionais de saúde que fica lá, ele tem que ficar no leito daquele que nós estamos perdendo, e ele também tem que dar conta da sua família. Mas nós precisamos de um olhar com muito mais carinho, e nós não estamos tendo. Nós não estamos tendo nem do governo federal e nem do governo estadual. Nós não estamos tendo. Nós não estamos tendo dos prefeitos,
nós não estamos tendo secretários, todo mundo fala que nós somos os melhores. Nós somos os melhores em quê? Nós somos excelentes. Nós somos excelentes. Então, assim, o que eu deixo aqui a todos os profissionais de saúde desse estado inteiro, em todos os seus locais, o meu parabéns, o meu agradecimento como presidente do Sindsaúde. Agradeço de coração a cada um e a cada uma de vocês que dedicam a vida a cuidar das pessoas. Mas que as pessoas também nos ajudem. A cada usuário do Sistema Único de Saúde, a cada usuário do sistema privado, nos ajudem, se cuidem, cobre dos governantes também um posicionamento. Não é só cobrar de sindicato. Nós somos trabalhadores, nós somos da frente de sindicato, mas somos trabalhadores como todos os outros. Porque somos nós que estamos lá fazendo fiscalização, somos nós que estamos denunciando as mazelas. E os trabalhadores que estão nos ajudando são os trabalhadores que precisam sim de condições de trabalho. E isso está muito triste a cada dia que a gente vê uma falta de respeito ao longo do tempo no estado do Espírito Santo. Eu vou falar do nosso estado. Então, aqui eu agradeço a cada uma das companheiras que esteve na live, o nosso advogado, pedir os nossos servidores que tenham um pouquinho de paciência com relação a esse processo, porque tudo vai dar certo, porque já deu certo. Porque o que a gente temia não aconteceu, que era o processo separado e a gente não conseguir chegar no final. Mas que também é muito importante que as pessoas parem também, ou quem estiver fazendo, com os fake news. Fake news não ajuda. Ele atrapalha. Temos que ser mais solidários com as pessoas. Está faltando um pouco de solidariedade. É isso que eu estou pedindo aqui como presidente do Sindsaúde, que tanto respeito à nossa categoria e a toda a população do Espírito Santo. O meu abraço, agradeço a Edilson. Desculpe pela emoção, mas talvez o dia que a gente esteja fazendo outra live, a gente esteja no número, eu espero que não esteja, né? Mas se o povo não ajudar, se a população também, junto com o governador e os seus representados, não fizeram também a sua parte em muitas coisas, nós podemos ter uma categoria da saúde em lockdown por não suportar mais a pressão do Covid e a falta de valorização que nós estamos aí ao longo do tempo discutindo. É isso que eu tenho para... Agradeço toda a nossa diretoria, a todos que estão acompanhando, e ao criarem aí com os material maravilhoso. Ok, Geisa. Olha só, são 507.100 pessoas mortas hoje. Essas pessoas não são só números, elas têm nome. Elas vão de Abadia, passando por Carlos, Antônios, Josés, Marias, Sebastião, vai até Zulmira, até Zuzu. Então, vamos lembrar dessas pessoas com nomes. Tem um site que se chama inumeráveis.com.br. Nesse site, você pode contar a história do seu primo, da sua tia, da sua avó, do seu amigo que faleceu de Covid. Qualquer pessoa pode acessar e colocar lá, falando das características dessa pessoa, de como ela se foi, o que ela deixou para trás, tanto de vida que ela deixou ainda. Muito obrigado, Carla, a Maria, que já saiu, Alexandre, Geisa. Semana que vem a gente volta com a nossa live. E hoje a gente encerra essa live com um lamento profundo por essas 500... Beijo para a Geisa e esse abraço quentinho aí, Edilson. Desculpa atrapalhar, porque a fala dela foi realmente muito emocionante. Ela merece o nosso abraço aí. Sim, uma lutadora nesse caminho aí. Parabéns, Geisa, pelo trabalho que você está fazendo. Não é a primeira vez que a Geisa se emociona aqui, não vai ser a última, com certeza.
Ok, gente, um abraço para vocês. Até a próxima. Saúde em Debate, a live semanal do Cine Saúde, feita para você.